Olá, pessoal. Eu me chamo Amanda Bueno, sou pesquisadora agronômica na área de Fisiologia e Nutrição de Plantas do Centro Tecnológico Comigo. E hoje nós vamos tratar de um tema que foi abordado no nosso 22º Workshop CTC Agricultura, que aconteceu no dia 29 de agosto em Rio Verde. E nesse tema nós vamos tratar um pouco sobre nutrifisiologia vegetal, aplicado como uma ferramenta estratégica na adubação foliar das culturas da soja, do milho e do sorgo. Esse tema ele chegou para a gente por conta de alguns termos que vêm sendo falados aí no meio técnico por consultores. Esse termo se trata da nutrifisiologia vegetal. A primeira vez que nós encontramos esse termo citado na literatura foi em 1995, tratando da aplicação da nutrifisiologia voltada para adubações no arroz, a fim de acelerar a maturação dos grãos. E isso a gente vem tratando ao longo do tempo ainda, sobre essa nutrifisiologia voltada para a nutrição das plantas, visando a ativação fisiológica e de alguns processos metabólicos na planta que podem auxiliar essas plantas a desenvolver ou melhorar a eficiência de algumas funções fisiológicas. Os termos tratados tradicionalmente, que vêm falando sobre nutrição, eles são referentes à adubação nas plantas, visando o aumento de produtividade e essa nutrição tradicional, ela vem com o foco de trazer os nutrientes em grandes volumes para as plantas. Já quando a gente fala de nutrifisiologia, principalmente de aplicações foliares, a gente vem tratando desse termo, mas falando em pequenas aplicações, em doses que não vão ter os fins necessariamente nutricionais, mas que podem auxiliar e se tornar benéficos para as plantas em alguns dos seus processos. Então, o nosso foco principal na nutrifisiologia vai ser trazer estímulos fisiológicos para as plantas. E nessa apresentação, eu vou abordar esses estímulos voltados para atenuação e mitigação de alguns estresses ambientais. Esses estresses ambientais, eles podem ser diversos. A gente tem inúmeros tipos de estresses que a gente poderia falar, mas aqui eu vou citar apenas alguns. Dentre eles, a aplicação de defensivos agrícolas. A aplicação desses defensivos de forma equivocada, em um horário que não é o adequado, ou em uma dose que não é a correta, ou até mesmo a aplicação de produtos que não são recomendados para essas plantas, podem trazer fitointoxicação nas plantas e causar redução na sua produtividade. Outros fatores, como a falta de água, por exemplo, o déficit hídrico, também podem acarretar em redução de processos metabólicos e fisiológicos nas plantas que reduzem a sua produtividade, assim como o excesso de luminosidade, principalmente para as plantas como a soja, que são caracterizadas como planta C3, que tem uma baixa eficiência na saturação dos seus fotossistemas. O excesso ou a baixa temperatura podem acelerar ou reduzir os processos metabólicos da planta. O excesso de dias nublados, o excesso de chuva, a saturação do solo são condicionantes também que reduzem as produtividades das culturas, assim como algumas intempéries, como as geadas, que a gente também ouve muito falar que acontece muito aqui no sudoeste goiano. E como as plantas elas podem se preparar para estar melhor nutridas ou melhor preparadas para receber esses tipos de estresse. A primeira forma com que a gente pode fazer com que essa planta esteja mais resistente é a manutenção dos níveis de fertilidade do solo, umidade do solo, cobertura por palhada, por exemplo. Isso vai fazer com que essa planta esteja mais preparada e mais sadia para receber esses estresses e conseguir tanto atenuar ou até mesmo mitigar esses estresses após eles tenham acontecido. E esses estresses eles vão afetar diretamente a fotossíntese das plantas. A gente aprende lá na escola que a fotossíntese é só a planta absorver
a luz da radiação solar e converter essa luz em carboidratos, em açúcares, que são os fotoassimilados. Mas quando a gente vai estudar a fundo esse processo, a gente vê que ele não é tão simples assim. Ele é bem mais complexo do que a gente imagina. Então, a planta ela precisa receber essa luz solar e converter essa energia luminosa para uma energia química. E esse processo todo ele vai ocorrer em função da disponibilidade de água e a disponibilidade de alguns nutrientes. E aqui eu destaquei alguns que são muito importantes nesse processo. Por exemplo, o nitrogênio e o magnésio, que vão ser componentes da estrutura da clorofila, que é essa molécula que vai receber essa luz solar e depois vai começar o processo de distribuição dessa energia dentro da planta. Outro micronutriente que é muito importante é o manganês, que ele vai auxiliar na fotólise, na quebra da água, para melhorar esse transporte de elétrons, assim como o fósforo, que vai ser convertido lá na frente, na moeda energética dessa planta, que vai conseguir também fazer, após isso, a fixação dos carboidratos, que é o que realmente vai ter o processo de fechamento dessa fotossíntese. E qualquer fator ambiental que possa reduzir ou causar algum desequilíbrio nesse sistema, vai produzir alguns compostos que vão ser maléficos para as plantas ou vão reduzir a eficiência de otimização dessa fixação dos carboidratos desses fotoassimilados. Uma desses compostos são as zeros, que são as espécies reativas de oxigênio, que nada mais é do que um oxigênio que captura um elétron desse, que seria passado na cadeia para a conversão da energia. E esses oxigênios reativos, essas espécies reativas de oxigênio, elas causam a degradação das células, degradação das moléculas de clorofila, degradação de proteínas, e tudo isso lá na frente reduzem a produtividade da cultura, caso essa planta não consiga mitigar esses efeitos ou caso ela não consiga se recuperar após o acontecimento desses efeitos. Então, as principais espécies reativas de oxigênio que podem acontecer nas plantas são as hidroxilas, o superóxido e o peróxido de hidrogênio. Mas a planta evoluiu ao longo dos milênios, né, com essas espécies reativas e conseguiu algumas estratégias para mitigá-los, que são algumas estratégias enzimáticas. Por exemplo, a produção de enzimas que são as superóxido desmutases. Elas podem ser ativadas tanto pelos micronutrientes, que a gente tem o cobre, o ferro, o zinco e o manganês, por exemplo, tanto como por aminoácidos ou até mesmo por vitaminas, por exemplo, o ácido ascórbico, que é a vitamina C. E alguns aminoácidos que podem também auxiliar nessa atenuação dos estresses são esses aqui do cantinho. Ó. Esses aminoácidos, por exemplo, a fenilalanina, a cisteína, a glicina, a prolina e o glutamato são importantes nesse processo de atenuação e mitigação de estresse. E muitos produtos que a gente encontra no mercado, que são vendidos como fertilizantes foliares ou bioestimulantes, eles vão conter esses aminoácidos ou essas vitaminas ou até mesmo esses micro e aqueles macronutrientes que são importantes nesse processo. E por isso a gente tem essa função fisiológica desses produtos. E a adubação foliar pode ser utilizada para esse fim, por quê? Porque ele vai auxiliar na penetração rápida desses substratos na folha. Então, a gente vai conseguir, em momentos estratégicos, realizar a pulverização foliar, que vai trazer a absorção desses nutrientes e esses outros compostos bioestimulantes de maneira eficiente no momento em que a planta vai precisar utilizar esses compostos e que eles precisam estar livres em grande quantidade, atuando como sinalizador para atenuação e para mitigação desses estresses. Quando esses nutrientes estão presentes no solo, a planta vai absorvendo conforme o seu ciclo, conforme a sua marcha de absorção normal. E quando a gente faz essa aplicação via foliar, a gente escolhe um momento em que esses nutrientes vão se encontrar em maiores quantidades nas plantas. E aí entra os experimentos que nós realizamos no Centro Tecnológico comigo. O intuito dos nossos experimentos foi validar algumas hipóteses. Dentre elas, é que a aplicação de fósforo via foliar na cultura da soja seria benéfica para a atenuação de estresses
Então, no pré-estresse, a gente aplicaria o fósforo e ele traria mais energia para a planta se manter melhor desenvolvida no período do estresse, e que a aplicação do magnésio via foliar auxiliaria essa planta na mitigação. Então, após o período de estresse, essa planta retornaria ao seu processo fisiológico mais rápido. E outras hipóteses seriam que a aplicação de alguns produtos bioestimulantes, eles estariam nos auxiliando aí nas culturas do milho e do sorgo. Então, esses produtos bioestimulantes são produtos comerciais que têm lá aqueles aminoácidos ou aqueles micronutrientes que eu apresentei para vocês. Então, para iniciar os resultados das nossas pesquisas, eu vou começar falando da aplicação do fósforo via foliar na cultura da soja. Nosso experimento ele teve como objetivo identificar a melhor época e a melhor dose de aplicação do fósforo via foliar. Para isso, nós utilizamos uma cultivar de soja, que é a ST700, que é considerada de ciclo precoce. Esse ciclo da soja, ele vai, dessa cultivar específica, ele vai ter em torno de 110 dias. E aqui no nosso experimento, nós observamos que ele alongou pelo menos em 14 dias esse ciclo, finalizando o fechamento da cultura em 124 dias. Esse já é um indicativo de que pode ter ocorrido algum tipo de estresse na nossa lavoura. Esse experimento ele foi realizado a fim de fornecer o fósforo na forma do MAP purificado para a cultura. E aí ele foi conduzido no experimento fatorial com 2 fatores, sendo o primeiro fator 4 diferentes doses de fósforo ou de MAP purificado, e o segundo fator, o parcelamento dessas doses em alguns estádios diferentes de desenvolvimento na cultura. Aqui vai ficar mais fácil de exemplificar. Então, a gente fez 4 aplicações dessas doses ao longo do ciclo, ou no estádio V2, no início do vegetativo, quando a cultura ainda estava pequena no campo, depois em V5, em R3 e R5.1. Uma outra forma de parcelamento foi dividir essas doses em 3 aplicações, então só no V5, no R3 e no R5.1. E a terceira forma foi também a aplicação dessas diferentes doses, mas agora divididas em 2 aplicações, no estádio V5 ou no estádio R3. E aqui eu trouxe o resultado das análises de solo lá da área para mostrar que o fósforo não era um fator limitante para o desenvolvimento da cultura. Então, o nosso foco com a aplicação foliar do fósforo não foi fornecer um nutriente para a cultura se desenvolver ao longo do ciclo, mas sim fazer com que ela tenha algum estímulo fisiológico após a aplicação. Então, o teor de fósforo lá na área foi de 8,02 miligramas por decímetro cúbico, que para um solo argiloso com 44,38% de argila, segundo o livro de recomendação de adubação para o cerrado, encontra-se como um valor adequado, então não sendo fator limitante para o desenvolvimento da cultura. E aqui eu trouxe para vocês um gráfico onde a gente colocou as precipitações diárias ao longo do ciclo da soja, para ver em que possíveis momentos ocorreram algum tipo de estresse na cultura. Então, a gente observa aí que do primeiro dia, que foi do plantio, até o último dia, que foi da colheita, a gente teve uma distribuição até regular de chuva, mas no estádio vegetativo da cultura, por exemplo, lá no dia 6 até o dia 15, mais ou menos, ocorreu um veranico de mais ou menos 5 dias. Depois, a gente teve um intervalo com uma boa chuva e após um veranico de até 20 dias. Então, 20 dias essa cultura ficou no campo, no seu estádio vegetativo, sem chuvas, indicando que pode ter ocorrido um estresse hídrico e também um aumento da temperatura, causando um estresse térmico nesse período. E após isso, no estádio reprodutivo, aqui onde está em vermelhinho, a gente observou que as chuvas elas aumentaram. Então, só no estádio reprodutivo choveu 593 milímetros. E isso promoveu dias muito nublados durante esse período, fazendo com que a eficiência fotossintética da planta também seja reduzida, já que a soja estaria no ambiente com a luz difusa. Então, a absorção dessa energia luminosa que entraria lá nas células vegetais, ela foi reduzida. E aonde tem aqui os pulverizadores, a gente fez as aplicações que foram divididas ao longo desse ciclo.
Aqui eu tenho um exemplo de como ficou a área depois de uma aplicação de 5 quilos por hectare do MAP purificado, o que dá mais ou menos aí 3 quilos de P2O5 de fósforo aplicados via foliar. Essa foto foi tirada 10 dias após essa aplicação, o que aconteceu lá no estádio V5, antes daqueles dias que ocorreram o veranico. Então, do lado onde a gente não aplicou o MAP, a gente observa que as plantas elas ficaram com um porte mais reduzido, mais amareladas, e elas ainda não iniciaram o fechamento da linha. Então, elas ainda estão demonstrando que estão sofrendo com esses dias sem chuva. Já onde a gente aplicou os 5 quilos, a gente observa que as plantas estão um pouco mais verdes, estão um pouco melhor desenvolvidas e que as linhas já estão começando a se fechar e que essa planta já tem força o suficiente para se preparar para o florescimento. E a gente também confirmou isso com as avaliações que nós fizemos durante esses períodos. Nós avaliamos a ramificação lateral dessas plantas após a aplicação do MAP purificado. Então, a gente observou que quando a gente aplicou o MAP purificado nas doses de 10 quilos, divididas aí em 4 aplicações, ou nas doses de 10 quilos divididas em 2 aplicações, ocorreram os melhores desenvolvimentos dessas ramificações laterais, aumentando em 2 ramos laterais a mais em relação à testemunha. Isso é importante porque as plantas que estão passando por algum período de estresse, anteriormente a isso, elas conseguem fixar mais energia nas estruturas vegetativas, por exemplo, o caule ou o colmo. E essa maior ramificação lateral indica que essas plantas estavam com uma maior energia armazenada para utilizá-la na frente quando ela começar a fazer o enchimento dos grãos. Também ocorreu uma melhor ramificação lateral com a aplicação em torno de 5 a 10 quilos também, quando a gente fez 3 divisões, 3 aplicações, do IV5, R3 e R5.1. Porém, essas ramificações foram um pouco menores relacionadas às aplicações anteriores. E quando a gente avaliou os efeitos apenas das aplicações das doses de MAP purificado, sem relacionar com o parcelamento, a gente observou uma tendência crescente de produtividade em função da maior dose aplicada. Quando a gente fez a análise de regressão para atingir essa maior dose esperada, foi de 19,78 quilogramas por hectare de MAP purificado. Então, se a gente não tivesse realizado o parcelamento, a gente teria que utilizar em torno de 20 quilos de MAP para conseguir atingir a maior produtividade, em torno de 82 sacas por hectare, o que seria 10 sacas a mais em relação à testemunha. Mas um efeito muito interessante que aconteceu nessas avaliações é que o parcelamento, então a aplicação dessas doses do MAP purificado, quando realizadas nos estádios determinantes para o desenvolvimento da cultura, forneceram incrementos ainda maiores do que se a gente tivesse aplicado essa dose total de 20 quilos. Por exemplo, quando a gente fez essa aplicação dividida, dessas doses divididas em 4 aplicações, o melhor efeito aconteceu quando a gente aplicou 15 quilogramas de MAP purificado por hectare em 4 aplicações, o que seria em torno de 3,75 quilos por aplicação, alcançando uma produtividade 14 sacas superiores ao que aconteceu com a testemunha. Já quando a gente fez essa aplicação dividida em 3 vezes, a gente observou o maior valor geral dessas aplicações, com as aplicações no estádio V5, aquela que antecedeu o momento de maior período sem chuva, em R3, que é mais ou menos onde acontece o início aí da formação das vagens, e em R5.1, que é onde a planta começa o seu enchimento de grãos. Então, a gente observou que a aplicação de 1,66 quilos por hectare de MAP nesses 3 estádios diferentes incrementa em torno de 16 quilos por hectare a produtividade, ou 16 sacas por hectare, a produtividade em relação à não aplicação desse produto via foliar. E, para finalizar, a última aplicação que aconteceu nos estádios V5 e R3 também foi eficiente em aumentar a produtividade, mas na dose maior, já na dose de 15 quilos. Então, indicando que a aplicação dividida no parcelamento em 2 aplicações
necessitaria, né, de maior dose, uma aplicação de 7,5 quilos por hectare desse MAP purificado por aplicação, mas também trazendo um bom retorno em produtividade, em torno de 14% de produtividade superior em relação à não aplicação desses tratamentos. E agora a gente vai passar para o segundo experimento. Nesse experimento, a gente fez as aplicações do magnésio via foliar. O magnésio, como eu mostrei para vocês lá na fotossíntese, ele é muito importante tanto para a formação da clorofila, porque ele é o átomo central da molécula de clorofila, quanto para a ativação da enzima rubisco, por exemplo, que vai fixar esse carbono. Na fosforilação também, na utilização do fósforo para fornecimento de energia e lá na frente para o transporte de carboidratos. Então, a gente fez essa aplicação foliar com magnésio para ver se a cultura da soja seria responsiva a essas aplicações. O experimento foi conduzido da mesma forma do anterior, com a mesma cultivar, a Soitec 700, com plantio realizado no dia 7 de outubro de 2022 e a colheita realizada no dia 7 de fevereiro de 2023. As aplicações do sulfato de magnésio agora para fornecimento de magnésio foram também divididas. Foi feito um esquema fatorial, onde a gente fez a aplicação de diferentes doses, que no geral foram 200, 400, 800 e 1,6 kg de magnésio via foliar, com a fonte MAP purificado. E essas aplicações também foram divididas ao longo do ciclo para entender qual é o melhor momento de fazer essa aplicação. Então, aqui, assim como aconteceu com o experimento de fósforo, eu trouxe para vocês o resultado da análise de solo do experimento, que foi conduzido na mesma área, para mostrar que o magnésio, nesse caso, não foi um fator limitante para o desenvolvimento da cultura. Embora esse valor de 0,91 centimol de carga por decímetro cúbico não seja considerado alto, para solos do cerrado ele está lá no limite também do adequado. Então, as aplicações de magnésio foliar não foram com o intuito de repor o nutriente, e sim de trazer os estímulos fisiológicos para a cultura. O gráfico de precipitação foi o mesmo, também ocorreu no mesmo local, no mesmo período, então as chuvas foram distribuídas da mesma forma. E as aplicações dessa vez foram divididas nos estádios V5, R3 e R5.1. E aqui, nesse experimento, a gente fez uma avaliação da nutrição da planta por meio do método DRIS, que é o Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação Nutricional. Esse método ele nos auxilia a entender se está ocorrendo algum excesso de valor nutricional nessa área ou alguma deficiência. E nos auxilia também, tanto na interpretação do que a planta estaria sofrendo, né, durante o período que ela esteve no campo, tanto nos auxilia na tomada de decisão das aplicações foliares que nós iríamos realizar nessa área. E aqui a gente observa que a testemunha apresentou lá na bolinha vermelha uma deficiência de potássio e um excesso de cálcio. E esses valores deficientes em excesso, nesse caso, não indicam exclusivamente que essa planta estava com deficiência ou que tinha excesso desses nutrientes no sistema, mas nos auxilia a entender como está o processo fisiológico dessa planta. Então, quando a gente observa uma deficiência de cálcio, uma redução, ou, na verdade, uma deficiência de potássio, uma redução no teor de potássio foliar, a gente pode interpretar que essa planta está sofrendo algum tipo de estresse. Porque quando em períodos de estresse, a planta tende a fechar os estômatos para reduzir a entrada de CO2 nas folhas. Porque pode estar ocorrendo alguma redução do processo fotossintético e ela está tentando reduzir a entrada de carbono na folha. Isso porque o potássio ele é um regulador osmótico. Então, ele vai fazer com que essas células fiquem mais túrgidas, então mais hidratadas, fazendo com que a abertura do estômago ocorra, ou que elas fiquem menos hidratadas, então elas ficam murchas, fazendo com que essa abertura se feche. E também o excesso de cálcio nessas plantas, elas são um indicador de que está ocorrendo algum processo de estresse nessa planta. Porque o cálcio, junto com uma proteína que se chama calmodulina, quando aumentada a sua concentração foliar, é um sinalizador para o fechamento ou abertura dos estômatos e um indicativo de que estão ocorrendo falhas no processo fotossintético.
Então, a gente observou esse comportamento nas plantas que foram as testemunhas, que não ocorreu a adubação foliar, tanto também em alguns dos outros tratamentos onde a gente não obteve essas maiores produtividades. Em relação às avaliações que nós fizemos ao longo aí do ciclo de cultivo, nós não observamos, com a aplicação do magnésio via foliar, uma maior ramificação das plantas, assim como ocorreu lá com a aplicação do fósforo. Mas nós observamos incrementos produtivos em função das épocas de aplicação. Então, na primeira época, quando a gente dividiu aquelas 4 doses em 3 aplicações, a gente observou que a aplicação de 800 gramas de magnésio, o que daria em torno de 8,88 quilogramas por hectare de sulfato de magnésio, foi a que trouxe o maior resultado produtivo. Incrementou 12,61 sacas por hectare em relação ao tratamento testemunha. Essa aplicação daria em torno aí da aplicação de 3 quilos do sulfato de magnésio dividida ao longo desse ciclo. Já quando a gente fez esse segundo parcelamento, fazendo uma aplicação em V5 e uma aplicação em R3, a gente também observou um incremento produtivo um pouco maior, em relação aí aos outros tratamentos, foi o que incrementou um pouco menos, mas também trouxe bons incrementos, em torno de 11 sacas por hectare, em relação ao tratamento que não foi aplicado, o magnésio foliar, e com uma dose um pouco menor, com uma dose de 4,44 quilos por hectare, de sulfato de magnésio dividida em 2 aplicações, o que daria 2 aplicações de 2,22 quilos do sulfato de magnésio. E o melhor resultado em incremento produtivo a gente obteve com o parcelamento dessas doses também em 2 aplicações, só que agora no estágio R3 e no estágio R5.1, onde as aplicações tanto de 2,22 quilos por hectare, tanto com a aplicação de 4,44 quilos por hectare, não teve diferença aí no incremento. E o incremento médio foi de 13,18 sacas por hectare em função dessa aplicação. E esse melhor resultado que ocorreu com a divisão das doses lá no estágio reprodutivo indica uma sinalização desse efeito do magnésio, tanto na atenuação de estresse causado por aqueles dias que a gente teve os dias mais nublados lá no ciclo reprodutivo da cultura, trazendo a maior eficiência da utilização das clorofilas para absorver essa luz que estava irradiando com menor intensidade, tanto na função do magnésio no enchimento de grãos, lá na redistribuição dos carboidratos que foram produzidos na planta. Então, indicando tanto a melhor eficiência fotossintética no período de dias nublados, quanto o efeito benéfico do magnésio no enchimento dos grãos. E agora a gente vai passar para a última etapa, falar um pouco sobre a aplicação de alguns produtos comerciais nas culturas do milho e do sorgo. Esses produtos são os considerados bioestimulantes, que vão auxiliar nos processos metabólicos das plantas por conter em menores quantidades micro e macronutrientes e carbono orgânico total, que dentro desse carbono orgânico total a gente pode ter alguns aminoácidos. Então, aqui está a descrição dos tratamentos para a cultura do milho. Foi igual o que a gente fez para a cultura do sorgo, mas aí eu vou apresentar de forma separada para ficar de melhor entendimento. Nesse experimento, para a cultura do milho, a gente fez o plantio do milho mais tardio. A gente iniciou o plantio na segunda safra, no dia 9 de março. Então, já estava fora da janela técnica de plantio do milho. Isso porque nosso objetivo foi identificar se essas aplicações foliares seriam benéficas em reduzir os fatores ambientais. Por exemplo, o que ocorreu nesse período foi a redução das chuvas, né? Por um período natural aqui na região centro-oeste, a gente tem uma redução das chuvas a partir do mês de abril, maio, a gente começa essa redução. Então, a gente quis observar essas aplicações foliares nessa atenuação ou prevenção desse estresse causado pelo déficit hídrico. Então, nós utilizamos 11 produtos comerciais que têm na sua composição macronutrientes, micronutrientes e o carbono orgânico total, que pode ser extrato de alga, pode ser aminoácidos.
E o tratamento testemunha, sem a aplicação desses produtos via foliar. O híbrido que nós escolhemos foi o B2401 PWU e a nossa colheita foi no dia 9 de agosto de 2023. Então, esse dado é bem recente. O ciclo total desse milho foi em torno de 153 dias. Nós realizamos o plantio com a aplicação do fertilizante formulado 15-15-15 na dose de 400 quilos por hectare. Também realizamos a aplicação de inoculantes, fizemos todo o tratamento fitossanitário conforme a necessidade da cultura. E fizemos uma cobertura com 150 quilos por hectare de ureia turbo, que é a ureia protegida. Fornecida pela Comigo. Nos tratamentos, a gente pegou aqueles produtos comerciais e fizemos as aplicações das doses comerciais que são sugeridas pelos fabricantes. Uma delas no estádio V5 da cultura do milho e a última aplicação no estádio VT, que é quando ocorre o pendoamento da cultura. E o tratamento testemunha, onde não ocorreu nenhuma pulverização foliar. Aqui a gente tem o gráfico de precipitação na safrinha durante o período do nosso experimento. A gente observou que no estádio vegetativo da cultura do milho ocorreu a chuva aí de 202 milímetros, que foi um pouco espaçada ao longo do período, mas em alguns momentos do estádio vegetativo também já ocorreu algum déficit hídrico por conta já desse corte das chuvas que ocorre de forma natural na nossa região. E, após o pendoamento, a gente teve apenas 35 milímetros de chuva. Então, no período em que o milho necessita de maior umidade no sistema, tanto para sua fase reprodutiva, quanto para o enchimento de grãos, o sistema já estava sem água. Então, o déficit hídrico já estava acentuado. E essas aplicações foliares desses produtos comerciais nos mostraram alguns efeitos benéficos. No geral, a gente observou que a aplicação do produto 8, que é um produto hormonal, que tem 3 hormônios aí na sua composição, e do produto 9, que ele é um produto comercial também, que vai ter macro, micronutrientes e extratos de algas, a gente observou que a aplicação desses produtos no estádio vegetativo lá no milho aumentou o tamanho das espigas. Então, as espigas ficaram 6% maiores em relação à aplicação dos outros produtos e em relação a tratamento testemunha, onde a gente não fez a aplicação foliar. E outro comportamento importante que a gente observou durante o cultivo do milho nessa safrinha é que as espigas elas tiveram muita falha de grãos nas extremidades. É o que a gente consegue observar aqui nessa imagem. Embora nas nossas avaliações nós não tenhamos encontrado nenhum efeito significativo nessa melhor distribuição dos grãos com a aplicação foliar desses produtos, nós aumentando o tamanho dessas espigas, nós conseguimos também melhorar a quantidade de grãos por espiga em relação a esses tratamentos. Então, essa falha de grãos, no geral do nosso experimento, ela foi em torno de 15% do tamanho total da espiga. Então, indicando que esse déficit hídrico, essa falta de água no sistema, pode ter reduzido a eficiência tanto da adubação nitrogenada, porque a deficiência de nitrogênio pode ser observada por esse sintoma, tanto na deficiência do boro, que também é um sintoma recorrente da deficiência desse nutriente, em função desses 2 nutrientes serem absorvidos por meio de fluxo de massa. Então, necessita de água no sistema para a planta conseguir absorver e converter esses nutrientes em suas funções que são desempenhadas ao longo do ciclo. E, para finalizar essas avaliações, a gente fez o resultado de produtividade. E a gente observou que a aplicação desses produtos foliares incrementou, em alguns casos, a produtividade, mas o melhor resultado produtivo a gente obteve com a aplicação do produto 9, que aí você pode olhar aqui na tabelinha de garantias aqui do lado, que é esse produto 9, destacado aí em laranja. Ele vai conter diversos nutrientes, macro e micro, em pequenas quantidades, e ele tem 6% de carbono orgânico total também. Embora a gente não conheça os aminoácidos ou o extrato de alga que compõem esse produto, a gente pode ter, com base nesse resultado, um indicativo de que ele possui alguns compostos benéficos para o desenvolvimento dessa planta em condições de falta de chuva, já que a aplicação
desse produto na dose comercial em 2 épocas durante o ciclo, converteu em 17,98 sacas por hectare a mais em relação a não fazer a aplicação de nenhum produto via foliar. E outro resultado interessante também aconteceu com a aplicação dos produtos 5, 6, 7, 8, 11 e 12. Esses produtos, eles são variados, eles vão ter também macronutrientes, micro e alguns carbono orgânico total aí, e eles conseguiram incrementar a produtividade, na média, em 11,64 sacas por hectare, causando um incremento médio aí de 15%. Então, tanto esse produto 9 quanto os demais que causaram incrementos produtivos, eles podem ser utilizados como estratégia para adubação foliar no milho em situações de estresse, porque eles são capazes de causar um incremento em produtividade para essa cultura. E, para finalizar, o nosso último experimento com a cultura do sorgo, utilizando os mesmos produtos, só que dessa vez a gente utilizou o sorgo, o híbrido AG 1070, plantado no mesmo dia do milho, no dia 9/3/2023, e o ciclo total dele foi de 140 dias. Os tratos culturais que a gente realizou, em função da adubação, os tratamentos que foram no ciclo de plantio foram iguais ao que ocorreu no milho, e também fizemos uma aplicação de cobertura de 150 quilos por hectare de ureia. E, assim como ocorreu no milho, nós também fizemos a divisão da aplicação desses produtos em duas épocas diferentes. Para a cultura do sorgo, a gente aplicou no estádio 2, o que seria equivalente a 5 folhas com a bainha visível, e no estádio 5, que é equivalente ao momento em que o sorgo está no emborrachamento. Então, as duas aplicações foram na fase vegetativa, mas uma delas antecedendo a fase reprodutiva da cultura. E, diferente da cultura do milho, o sorgo ele é mais resistente em relação ao déficit hídrico. Então, por isso, ele é utilizado como uma planta que pode ser colocada na janela de plantio quando já passou o período de plantio de milho, porque ele consegue suportar essas condições onde o ambiente não está favorável. A exemplo do que ocorreu aí na nossa época de plantio, onde no estádio vegetativo dessa cultura choveu 202 milímetros, mas no reprodutivo choveu apenas 35 milímetros. Então, algumas estratégias para o sorgo se desenvolver melhor nesses ambientes são, por exemplo, a produção de mucilagem nas raízes, que mantém essas raízes mais hidratadas, então faz com que reduza a perda de água pelo ambiente, e alguma formação de cera também na cutícula, nas folhas, no colmo, fazendo com que essa planta transpire menos em momentos em que ocorre aumento de temperatura e falta de água. Então, ela perde menos água para o ambiente e, mesmo em condições adversas, consegue produzir bem, consegue ser mais tolerante, mais resistente à falta de água no sistema. E a gente observou que as aplicações desses produtos comerciais via foliar na cultura do sorgo não trouxeram incrementos produtivos tão altos como o que ocorreu no milho. Mas, mesmo assim, a aplicação desses produtos que são destacados, o 3, o 4, o 5, o 7, o 10 e o 11, foram possíveis de se observar que trouxeram alguns benefícios, incrementando em torno de 5,39 sacas por hectare em relação à testemunha, sendo com que essas plantas tenham produzido em torno de 100 sacas por hectare, enquanto a testemunha produziu 94,25 sacas por hectare, o que é uma produção alta, uma produção boa para a cultura do sorgo, indicando que, mesmo quando a gente não faz a aplicação via foliar, a cultura é eficiente nesse sistema onde a gente ocorre a redução de chuvas. E outro ponto importante a ser ressaltado, que o melhor tratamento para a cultura do milho não foi, aqui nesse caso, o melhor tratamento para a cultura do sorgo, também indicando essa diferença de genótipo, a diferença de exigência, e que o estímulo fisiológico para o sorgo tem que ser feito de forma diferente do que ocorre para o milho. Então, aqui destacado na tabela ao lado, a gente tem as garantias dos produtos que tiveram os melhores resultados. A gente tem a presença exponencial aí de muitos macro e micronutrientes nesses produtos em relação ao que ocorreu no resultado anterior para a cultura do milho, indicando que
uma hipótese, né, que a gente pode testar mais para frente é que a cultura do sorgo ela foi muito mais responsiva ao efeito nutricional que esses produtos promoveram, né, a reposição desses nutrientes na fisiologia foi muito melhor do que o efeito dos aminoácidos ou do extrato de algas que estava presente no produto, que foi melhor para o milho. Então, isso nos traz a reflexão de que não existe nenhum produto milagroso que vai ser eficiente para todas as culturas. Então, em função tanto da soja quanto do milho e do sorgo, nós vamos ter diferentes necessidades, diferentes metabolismos, diferentes fisiologias que vão ser trabalhadas de formas diferentes também, para que a gente consiga alcançar esses bons efeitos, esses bons incrementos produtivos com a aplicação de produtos foliares. Nós temos que entender o comportamento da planta, saber qual é a função de cada nutriente, de cada bioestimulante que tem nesses produtos, ou de cada nutriente que tem no sal solúvel, por exemplo, no MAP, no sulfato de magnésio, para fazer a recomendação na época certa e na quantidade certa para que a cultura consiga expressar o seu máximo potencial produtivo, para que a gente perca aquele preconceito com os produtos foliares, que o produto não funciona, que muitas vezes a gente ouve aí que é água de batata. Mas não é isso, é porque o produto está sendo aplicado de forma equivocada para a cultura em que está sendo o seu alvo. Então, vamos observar a nossa cultura, vamos observar os produtos que nós temos no mercado e, assim, fazer um melhor posicionamento da adubação foliar. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a nossa equipe de pesquisa do Centro Tecnológico Comigo, aos agrônomos da equipe do DAT, da Cooperativa Comigo, a equipe de campo do CTC, da Fazenda Monte Alegre, que nos auxiliou na condução desses experimentos. E o ano que vem, né, nós estamos aqui novamente trazendo novos resultados que foram gerados por essa equipe, além do pessoal também da agricultura de precisão, que eu não poderia deixar de citar aqui. Então, para finalizar, pessoal, gostaria de agradecer a quem conseguiu chegar até o final desse vídeo, pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, acompanhem aí as novidades que nós estamos sempre postando nas redes sociais, no nosso Instagram. E muito obrigada aí a todos pela atenção.